Oi, gente, tudo bem? Professora Daniela Costa. Como vocês se lembram, nessa temporada estamos trabalhando com produção de material didático para a educação básica. Então, trata-se de uma disciplina extensionista em que vocês, no decorrer dela, vão preparar, vão elaborar um material didático ou paradidático. Lembrando, didático é aquilo que a gente usa diretamente em sala de aula. Paradidático, aqueles que estão ao lado dos materiais didáticos, né? E essa aula, essa unidade 2 do módulo 1 vai ser bastante importante, porque a gente vai continuar trabalhando com conceitos, objetivos e escopos da prática pedagógica, pensando sobre conhecimento de contexto e seleção de conteúdos curriculares. Isso acaba sendo muito importante para a gente. Por quê? Porque o que temos percebido é que os alunos da graduação às vezes reservam muito pouco tempo para a elaboração ou para o estudo, achando que a atividade vai ser simplesmente pegar o conteúdo ou pegar o tema e desenvolver de modo aleatório, descolado da realidade. É isso que a gente não quer, é disso que a gente não precisa, no sentido de pensarmos numa formação cidadã para esses estudantes, isso é, ensinarmos os nossos conteúdos com foco também na realidade, na desenvoltura, no acesso a todas as instituições, né? Então, a gente vai trabalhar com esse texto da Thibault e da Páscoa, que falam, dentre outras coisas, sobre a globalidade, as práticas interdisciplinares e a didática. Segundo as autoras, a reprodução e a fragmentação dos conhecimentos contidos nos saberes escolares têm ocasionado grandes problemas na educação. Isso que a gente tinha falado agora, a gente começa a pensar de novo sobre isso. Porque eu sou professora de história, eu sou professora de língua portuguesa, eu sou professora de matemática, sei lá, de ciências, né? E aí eu pego aquele conhecimento fragmentado e ensino, e organizo unidades de conhecimento, e organizo atividades, texto, pré-texto, pós-texto. Só que o que a gente tem visto que essa fragmentação, esse recorte, como se os conteúdos não se conversassem, como se as disciplinas não se conversassem, tem ocasionado problemas na educação. Como, por exemplo, a não compreensão desses conteúdos, a não utilização desses conteúdos no dia a dia. Sabe aqueles memes que a gente vê? Ai, passei mais um dia sem saber qual a fórmula de Bhaskara. Mas será que a gente não tem acesso mesmo? Será que a gente não tem onde aplicar os conhecimentos? Ou eles se tornaram tão teóricos e tão descolados da realidade que a gente não consegue fazer uso deles, encontrar o uso deles na realidade? Então, é sobre isso que a gente precisa pensar numa educação que de fato faça sentido. Essa educação tem que fazer sentido. Essa é a principal motivação que a gente tem que ter quando a gente entra numa sala de aula, né? Então, o que, que acontece? O que, que a gente vê aí? A gente vê um esquema que está sendo tratado pensando nessa noção de currículo, de relação entre disciplinas, de noções, né? O que, que vocês veem aí? Vocês veem na centralidade desse desenho, né? Desse diagrama, os princípios pedagógicos. Então, quais são os princípios pedagógicos? O que, que tem que nortear o meu ensino, as minhas práticas pedagógicas? Se a gente pensar nesse sentido horário, o que, que você tem primeiro? Você tem autonomia. O que, que é a autonomia? A autonomia é a gente fazer com que os nossos alunos tenham autonomia no ensino. É claro que o nosso aluno da educação básica ele ainda não tem autonomia do estudo, mas ele tem que se sentir protagonista do seu aprendizado. Ele tem que saber que aquela noção de educação passiva, que o professor sabe e você não sabe nada, e você aprende tudo comigo, isso não existe mais. Então, isso tem que partir do professor para que a gente entenda dessa maneira e passe dessa maneira. Aí o aluno vai conseguir produzir materiais, ele vai conseguir elaborar textos, produzir cartazes, aplicar o conteúdo em situações diferentes. Então, um dos princípios pedagógicos basilares para a gente pensar a nossa carreira é a autonomia.
O outro é a interdisciplinaridade. Vocês viram lá no slide anterior, ou dois anteriores, que as autoras mencionaram que a fragmentação, né, essa separação de conteúdos não estava sendo útil para a educação. Porque, basicamente, a gente tem conteúdos que se cruzam com os demais. E por isso que a gente tem que pensar na interdisciplinaridade. Se eu sou professora de história, será que eu vou conseguir tratar a história só pela história? Por exemplo, digamos que eu estou dando uma aula sobre a colonização. Será que a geografia não foi muito importante, no sentido das grandes navegações, por exemplo, no sentido do relevo? Será que as ciências, a biologia não foi importante? A botânica não foi importante? Os portugueses, por exemplo, vieram para o Brasil em busca das riquezas minerais, do pau-brasil, né? Então, olha como esses conteúdos interagem. Se eu sou professora de língua portuguesa, os textos com que eu vou trabalhar não vão trazer outros conhecimentos? E assim, todas as áreas precisam se conversar. Isso, a gente tem isso muito claro nas feiras de ciências, né? Que os professores aí juntam alguns conhecimentos. Mas será que ali na sala de professores, será que a gente está se unindo, né? Para conversar sobre a possibilidade de interagir de uns projetos meio juntos, matemática com português, com ciências? Porque isso acaba fazendo muito mais sentido, porque se a gente olhar a nossa volta, no nosso cotidiano, os conteúdos não aparecem separadamente, os conhecimentos não são separados e não vêm individualizados no nosso dia a dia, nem assim vão produzir o efeito desejado no ensino e aprendizagem, né? Esse que está mais embaixo aqui é a contextualização. Por quê? É outro princípio pedagógico importante no que diz respeito a colocar esse conteúdo com que a gente vai trabalhar de forma contextualizada. Por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa. Aí eu vou dar aula de verbos, né? Transitividade verbal. Quem gosta de ter transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo? Só que eu não contextualizo. Eu passo o que é verbo? Verbo é aquilo que exprime estado, ação ou fenômeno da natureza. Quais são as transitividades verbais? Quais são os exemplos? Aí eu ponho assim: encontre e classifique o verbo. Vocês todos tiveram aula assim, né? Eu também tive. Encontre o verbo, circule o verbo transitivo e dê seu objeto. Eu estou contextualizando esse conteúdo? Será que o aluno vai ver isso funcionando? Será que eu não tenho que pensar como é que a transitividade acontece num texto? Como é que produz sentido? Se eu estou trabalhando com estados da água nas ciências, por exemplo, né, o ebulição, lembrem-se lá. Será que eu não posso trabalhar com isso contextualizado? Por que eu preciso saber a que temperatura a água entra em ebulição, a água se congela? Estão entendendo? Isso é contextualização. Ah, eu consigo compreender, por exemplo, o derretimento das geleiras, as mudanças climáticas, e daí, olha, eu mexendo nessas questões contextualizadamente. Isso que é importante, tem que ser um princípio pedagógico. A identidade, isso é o respeito às pessoas, a identidade também das práticas pedagógicas em relação à comunidade em que ela está inserida, né? O respeito a essas as identidades do seu público. Por exemplo, quando você está numa escola, você vai ter, digamos assim, a gente é professor de duas escolas diferentes, uma num lugar mais centralizado, uma num lugar mais periférico. Você vai perceber formas de organização social diferenciadas por várias questões, né? E isso vai promover um alunado também diferente, porque eles vão ter pensamentos diferentes, propósitos diferentes, vivências diferentes, e isso tudo diz respeito à identidade. Mas isso tudo diz respeito à identidade e também à diversidade. Por quê? Porque a gente precisa saber que a nossa sociedade é heterogênea. E se a nossa sociedade é heterogênea e a escola é uma fatia da sociedade, essa escola também vai ser heterogênea. Então, eu tenho que pensar na diversidade nas minhas falas.
no tratamento dos conteúdos. Se vocês pararem para pensar, a BNCC frisa isso. Uma das competências da BNCC é reconhecer, não é? Respeitar a diversidade das diversas localidades, das diversas comunidades. Por isso que a BNCC tem uma base nacional comum curricular, mas ela orienta para você trazer conhecimentos também da comunidade. Então, isso é respeito à diversidade. É a gente não achar que todo mundo pensa igual, que todo mundo tem a mesma religião, que todo mundo tem as mesmas oportunidades da vida, né? É enxergar como o mundo é diverso e respeitar essa diversidade, sem considerar que aquele que é diferente é menos capaz ou é mais capaz do que o outro, porque, na verdade, não há razão científica nenhuma para a gente defender esse tipo de entendimento, né? E aí, como no texto a gente vai trabalhar com essas relações interdisciplinares, e a gente vai precisar colocar isso no projeto de vocês, na elaboração do material didático. Então, vocês vão ver o quê? Quando vocês têm acesso ao template já da atividade de extensão, e vocês vão ver que a gente propõe uma atividade interdisciplinar. Mas não é para dificultar a produção desse material, é para pensar, sabe, fora da caixinha. Aí eu sou de história, eu só penso na história. Aí eu sou de ciências, eu penso na ciência. Aí eu sou das letras, né? Eu só penso em português ou em línguas estrangeiras. Então, é para a gente superar essas caixinhas e pensar nas relações entre as disciplinas. Todavia, isso já gerou também estudos. E o que, que você tem nos estudos, né? Você tem algumas formas de relacionar essa organização dos conteúdos. Então, o que, que a Tibo e a Páscoa mostram aí? Você tem uma organização que ela é multidisciplinar, olha só, multidisciplinar, ela é somativa, ela soma os conteúdos, de maneira que os conteúdos são independentes uns dos outros, sem que exista nenhum tipo de conexão entre eles. Você trata um conteúdo e o outro, aí você tem a multidisciplinaridade. Quando você tem a pluridisciplinaridade, você tem a justa posição. O que é a justa posição? É uma relação entre disciplinas afins, mais ou menos próximas de um mesmo eixo de conhecimento. Então, por exemplo, o texto traz história, arte e literatura. Por quê? Quando a gente estuda, sei lá, as escolas literárias, a gente não tem isso? A história, o momento histórico é assim, aí foi tal escola, e aí as produções artísticas também, as artes plásticas acompanharam essa tendência? Então, você tem essa relação. Quando é justa posição, uma colocada do ladinho da outra, você tem a pluridisciplinaridade. A interdisciplinaridade é a interação. O que, que é a interação? É a conversa entre as disciplinas, é o grau máximo de relação entre disciplinas de diferentes áreas de conhecimento. Então, o que, que é um projeto interdisciplinar? É um projeto que integra as diversas áreas. Eu vou dar aula de, por exemplo, eu vou dar aula de botânica, né? Aí eu vou dar aula sobre, sei lá, o cerrado, né? A gente sabe que para ter cerrado, do que eu preciso? Será que os cerrados são lá árvores pequenas, de galhos retorcidos e arbustos, né? Um negócio disso que a gente estudou lá. Mas o que, que eu tenho sobre isso? Eu tenho desenvolvimento dessa flora a partir de umas condições climáticas diferentes, a partir de um relevo diferente. Olha, eu já trabalhando com geografia. Mas aí fala, professora, mas nesse caso está acontecendo uma pluridisciplinaridade? Tá, são disciplinas afins. Mas a gente vai começar a trabalhar também com a leitura desses textos, a produção desses textos. Fazer, por exemplo, começar a calcular a área de mata numa determinada região. Aí estão vendo que a gente está começando a trabalhar com português e matemática? Que não são áreas afins. Então, eu ultrapasso a pluridisciplinaridade e eu chego na interdisciplinaridade, que é assim, relacionar com um grau de intimidade tão grande as disciplinas, que parece que está ensinando uma coisa só, mas você sabe que está pegando várias disciplinas diferentes.
A gente vai ver mais no decorrer dessa mesma aula exemplos disso acontecendo, né? Aí tem a transdisciplinaridade, que é a globalizante, que é uma total dependência dos conteúdos sem fragmentação, que é a mesma coisa que articular uma nova compreensão da realidade entre e para além das disciplinas especializadas. Então, eu tenho, por exemplo, uma realidade da história, por exemplo. Vamos pensar na Guerra do Paraguai, né? Que a gente tem visto em estudos que tem sido bastante diferente. Então, por exemplo, eu começo a trabalhar nessa transdisciplinaridade que eu articulo uma nova compreensão da realidade entre história, geografia, né? Mas entre essas disciplinas e para além das disciplinas especializadas. Então, quando a abordagem do conteúdo traz coisas para além dessas disciplinas, aí eu tenho essa transdisciplinaridade. E a última relacionada pelas autoras é a metadisciplinaridade, que é a mesma coisa de a gente organizar as disciplinas em eixos ou temas transversais. Nesse sentido, não há nenhuma relação entre as disciplinas, mas na ação de conhecer o objeto de estudo, a partir do meio que dispomos para conhecer a realidade, não a partir das disciplinas escolares. Isso quando a gente pensa nos eixos de ensino, eu tenho que ensinar cidadania, sustentabilidade, e desenvolvimento. Tá vendo que eu estou separando em eixos? Eu não estou falando em disciplinas, mas eu estou pensando nesse objeto de estudo que vai se relacionar a essa realidade, não necessariamente a disciplinas, né, do currículo. Aí eu estou na metadisciplinaridade, quando está acima de tudo isso, né? E aí, então, a gente pensando nessa interdisciplinaridade, que é essa relação mais intrínseca entre as disciplinas, segundo as autoras, é a gente pensar numa maneira de organizar os conteúdos a partir de uma concepção de ensino, na qual o objeto fundamental de estudos para os alunos seja o conhecimento e intervenção na realidade. Então, se a gente fizer essa interdisciplinaridade, se isso acontecer de uma forma que funcione, os nossos alunos, eles não vão só decorar nomenclaturas, conceitos, sabe? Responder perguntas muito objetivas, mas vão começar a ter conhecimento mesmo sobre o conteúdo e um conhecimento tal que conseguirão intervir na realidade a partir desse conteúdo. É muito simples, por exemplo, se acontece um acidente de trânsito, né? E aí o dano não vai depender da velocidade, porque a gente sabe que da soma das velocidades, isso é conhecimento de física. Mas aí eu olho aquela situação e eu entendo, mas bateu tão pouquinho. Oh, nossa, foi uma batida que parece tão simples e estragou tantos carros. Porque aí eu começo a pegar aquele conhecimento que eu tinha e intervir na realidade, levá-lo para compreender a minha realidade. Então, essa é uma das grandes vantagens da interdisciplinaridade, né? Então, segundo as autoras, os projetos interdisciplinares, para eles, devem se traçar objetivos educacionais que potencializem nos alunos o desenvolvimento de capacidades cognitivas, socioafetivas, emocionais e motoras, que permitam responder aos problemas reais, oferecer meios para que os alunos possam compreender e atuar na complexidade. Os conteúdos da aprendizagem devem implicar conhecimentos, meios e instrumentos para a compreensão da realidade. Então, olha só, o que a gente falou no slide anterior sendo repetido aqui, porque esses conteúdos precisam implicar, precisam trazer conhecimentos, meios e instrumentos para a compreensão da realidade. A partir do desenvolvimento de capacidades cognitivas, meu pensar começa a se desenvolver a partir dessa apreensão dos conteúdos, né? Também capacidades socioafetivas, emocionais e motoras. Se a gente pensar lá naqueles princípios pedagógicos de que a gente falou, a gente não estava falando sobre identidade, autonomia, diversidade. Olha isso tudo entrando nesse desenvolvimento dessas capacidades de que as autoras tratam, né? Então, todo esse desenvolvimento, mas para quê? Que permita responder a problemas reais.
a entender a complexidade da sociedade, né? Aí a gente vai estar trabalhando com o ensino de fato inclusivo, produtivo, útil e que leve a um desenvolvimento de fato dos nossos estudantes, né? Trouxe, eu falei para vocês que eu ia trazer alguns exemplos de projetos interdisciplinares, porque aí a gente começa a pensar assim: ah, é legal, entendi o que a professora falou, consegui fazer as atividades do módulo, vou para a escola, né? Porque agora no módulo 1 vocês vão pegar a carta de apresentação, vão se apresentar à escola, então vou para a escola e vou começar a desenvolver esse projeto. Como? Entendi tudo, não sei como aplicar. Então, vamos pensar aqui nesse projeto? Esse é um projeto mencionado pelas autoras, é um projeto que foi desenvolvido a partir da Copa do Mundo, foi Copa do Mundo lá na época, a gente daqui a pouco tem Copa do Mundo de novo, sempre tem, de 4 em 4 anos, né? Então, o que foi trabalhado nesse projeto de Copa do Mundo? Olha lá, segundo a professora que elaborou, mostrar onde se realizou o campeonato, apontar as línguas faladas, estudar a história das Copas, locais de evento e anos de realização, produzir uma maquete e jogar futebol. Então, todo o projeto era assim: primeiro, mostrar onde realizou o campeonato, onde se realizou o campeonato. Onde que aconteceu? Em que país? Olha só, eu começando a estudar a geografia. Esse país faz parte de que continente? Quais são as nossas relações com esse continente? Então, eu estou falando de geografia, estou falando de geopolítica, né? Aí, a outra questão, vamos apontar as línguas faladas naquele lugar. Nesse caso aí, foi a Copa da África. Mas se a gente pensar em 2026, na Copa que vai englobar, né, Estados Unidos, México e Canadá, né? Que línguas se falam nesses lugares? Quais as relações? Por que será que tem línguas diferentes? Por que dois países falam uma mesma língua, só que um tem uma outra e o outro país fala uma língua completamente diferente, se estão na América do Norte, né? Então, essas questões também sociais, políticas e demográficas entrando nessas discussões das línguas faladas, né? Estudar a história das Copas, de quanto em quanto tempo acontece, quais foram os anos de realização, onde ocorreram as edições passadas. Será que a gente consegue estabelecer alguma ligação entre os países para ver se vai num continente nessa edição, se na próxima vai para o outro, como é que isso se organiza? No sentido de como é que os países são conhecidos. Estão vendo que a gente está entrando em história, em administração também, porque a gente sabe que tem a FIFA, né, a Federação Internacional de Futebol, que é quem gerencia tudo isso, e tem as confederações nacionais de futebol, a gente tem a CBF aqui. Então, olha só, administração, hierarquia, tudo isso a gente está trabalhando nesse projeto. Aí produzir uma maquete, olha só que interessante. Então vai entrar, se produzir uma maquete, artes. Então os professores de artes podem se envolver aí, matemática, porque você vai ter que trabalhar com escalas, não é? Você não vai produzir um estádio do tamanho dele, você vai trabalhar com escalas, você vai ter que pensar sobre isso com um professor de matemática, né? A própria produção, trabalho com materiais, né? Vai trabalhar com professor de artes. E aí jogar futebol, porque aí a culminância do projeto, por exemplo, é colocar isso em práticas. A gente está falando lá nesse caso, né? Sobre a Copa do Mundo, botou os meninos para jogar futebol. Os meninos é meu jeito de falar, os meninos e as meninas para jogar futebol. Então, olha só, o professor de educação física trabalhando aqui, que pode trabalhar com corpo e movimento. Essa é uma proposta, não é que vocês vão fazer isso, exatamente isso. Mas estão vendo como é que num projeto, pensando numa coisa, você aqui já envolveu o quê? 6, 7 disciplinas, né? Então, aí tem outro projeto interdisciplinar, para a gente ver que esse daqui a gente está mencionando as disciplinas. No outro, a gente tem isso textual, que é um outro projeto que aconteceu numa escola. Então, nesse projeto aqui, que lá na página 43 a Tibo e a Páscoa trabalham com,
O objetivo geral, porque vocês vão ver que a ação de vocês também tem o objetivo geral, tem título, tem objetivos específicos. Lembrando, o objetivo sempre começa com o verbo no infinitivo, tá? Que é aquele verbo terminado em R, né? Então, olha lá, o objetivo geral: conhecer a realidade e a importância da biodiversidade para desenvolver a consciência ecológica. Esse é o objetivo desse projeto aí mencionado pelas autoras. Então, qual que é o título? O mundo está em nossas mãos, faça a sua parte. Lembra dos princípios pedagógicos de que a gente falou lá atrás? Sobre autonomia, sobre identidade. Olha que título mais sugestivo e mais convidativo. O mundo está em nossas mãos, faça a sua parte. Então, os meninos já vão começar a perceber que eles podem lidar o quê? Com essa pensar na importância da biodiversidade, desenvolvendo a consciência ecológica eles mesmos, né? Então, quais foram os eixos temáticos? Lembra que esses eixos temáticos a gente falou lá sobre a metadisciplinaridade? Que é você organizar para além das disciplinas um entendimento da situação? Então, olha lá, eixos temáticos, com que se vai trabalhar? Com as unidades, digamos assim. Então, conhecendo e preservando a vida, consciência ecológica, uma atitude de amor em defesa da vida, desenvolvimento sustentável, reaproveitar, reutilizar e reciclar. Estou vendo que a partir desses eixos temáticos eu posso organizar várias disciplinas dentro de cada um deles. É assim que funciona a metadisciplinaridade. Você incorporar muitas outras coisas dentro para entendimento da realidade, né? Desse conhecimento. Então, olha aí, em termos do conteúdo conceitual, algumas disciplinas envolvidas nesse trabalho da consciência ecológica. Língua portuguesa, por exemplo, vai estar ativada, né, vai estar convidada a partir da produção de redações sobre a preservação das espécies, o aquecimento global, o tratamento do lixo, a elaboração de relatórios sobre a visita ao aterro sanitário. Então, estão vendo que eles vão visitar o aterro sanitário também? Passa uma aula de campo, né, uma saída que também traz muitos significados, essa vivência, né, desses alunos nessa fase. No caso da física, né, energia produzida pelo lixo, uso de sistema de medidas, massa, volume, área, transporte do lixo. Então, isso tudo a gente vai ver. A energia produzida pelo lixo, por exemplo, a gente sabe que o metano pode produzir energia, né? Então, como é que isso pode ser feito? Como é que isso pode ser abordado? A gente vai precisar dos conhecimentos em física para isso, né? Mas esse projeto traz outras disciplinas também. No caso da geografia, se a gente está falando lá em preservação, consciência ecológica, pode falar dos problemas ambientais do Brasil, no caso da Amazônia, os recursos energéticos, a nossa energia, a gente investe em energia limpa, a nossa energia ainda é de fósseis, né? Ainda aquele combustível sujo, ou carvão, no caso, no Brasil nós não temos isso, mas na China, a gente ainda tem o carvão funcionando muito fortemente como recurso energético. A matemática pode ajudar na tabulação de dados, na elaboração de gráficos. Por quê? Porque se você quiser mostrar os problemas no Brasil, se você quiser entender o desmatamento, o desmatamento estava numa posição no ano, aumentou, diminuiu, você vai elaborar gráficos para entender essa realidade. Então, você está trabalhando com a matemática. Gastos com lixo, transporte do lixo. No caso da arte, né, das artes, a reciclagem de material para produção de artesanato, confecção de papel reciclado. Já pensou? Nesse daí, eles pensaram em fazer o papel reciclado, né? Então, estão vendo como, no fundo, eu preciso, como uma culminância desse projeto, quando a gente falou lá que tem que entender a realidade, que tem que se voltar à complexidade, né, da sociedade que a gente vive, estão vendo que nos dois, naquele primeiro lá, os meninos acabaram jogando futebol, isso é, com todo esse conhecimento, percebendo que jogar futebol não é uma prática meramente esportiva, mas traz todo esse conhecimento. No caso aqui da consciência ecológica, olha que interessante, eles visitaram um aterro sanitário, vão confeccionar papel reciclado,
A gente não vai precisar fazer isso nessa disciplina, mas é vocês pensarem numa atitude prática que pode acontecer a partir da elaboração desse material que vocês vão realizar, entenderam? Outras disciplinas envolvidas também, a psicologia, pensar em quê? Em saúde mental, a importância de mente sã e um corpo são, porque os efeitos da poluição no corpo e na mente humana, se a gente está falando de consciência ecológica, a gente se entende como parte desse meio ambiente e pensa em saúde mental, que a gente já tem visto, né? Que o consumo elevado de poluição sonora, visual, também está impactando a saúde mental. Aí, na educação física, o que a gente pode agir? Né? Efeitos da poluição no corpo humano, higiene mental e corporal, o lixo que consumimos, que tipo de alimentos estamos inserindo. Estão vendo que a gente está mexendo com o corpo humano? A importância da atividade física para o desenvolvimento saudável do ser humano. Essas trilhas, na verdade, que a gente pode desenvolver e trabalhar, por exemplo, trilhas ecológicas, né, que é o que o texto menciona. Olha que interessante. Você vê a conservação acontecendo e você faz isso a partir da educação física, já que você está fazendo essas trilhas, né? Então, o que a gente pode pensar nesses projetos interdisciplinares, né? E a função do professor, então, muito além dessa coisa de só ensinar, como se fosse pouco, claro, é colaborar, orientar, facilitar, mediar a construção de conhecimento do aluno, ajudando a aprender, significando esse processo de aprendizagem, né? O que então? Como isso vai fazer? Atuando em situações de aprendizagem significativas, que fazem em situações que impliquem essa competência disciplinar e habilidade didática. Isso é competência disciplinar. O professor tem que saber o que ele está ensinando. Isso é competência disciplinar, conhecer esse conteúdo. E a habilidade didática, ele saber preparar práticas pedagógicas, materiais, empreender aí uma metodologia que mostre essa habilidade didática. Então, não importa só eu saber o conteúdo, eu tenho que saber ensiná-lo também, considerando aquelas questões, diversidade, identidade dos alunos. Isso constitui um binômio em que estão em contínua interação. Você precisa dos dois sempre agindo juntos, para que a gente tenha resultados interessantes na educação, né? Pelo menos desejáveis, né? E aí, o que a gente precisa para fazer isso? Um planejamento, que no caso as autoras explicam que o planejamento em educação representa um processo de racionalização, organização e coordenação das ações escolares, articulados ao contexto social. Então, o que a gente precisa? Racionalizar, pensar sobre isso que a gente vai fazer, organizar materiais, organizar os passos metodológicos, o início, meio e fim de cada atividade, como eu vou avaliar, e a coordenação das ações escolares. Por quê? Porque eu preciso que o professor esteja coordenado, com coordenador, com direção, e inserido nessa sociedade para entender o que faz sentido. Por isso é que isso precisa ser articulado ao contexto social, né? Então, olha só, um modelo de planejamento bem interessante. Vocês vão ver que no template de vocês do projeto de extensão, vocês têm um quadro metodológico bem legal, que tem mais ou menos isso daí. Então, qual que é o objetivo geral que você tem? Aí os objetivos específicos, porque você tem um objetivo geral, que é, por exemplo, tratar as eleições, né? As eleições presidenciais, sei lá, né? Esse é o seu objetivo geral. Mas na unidade 1, o que você vai trabalhar, né? Digamos que você vai trabalhar com os regimes. Então, você vai trabalhar com democracia, com monarquia, para entender onde o voto está inserido, já que a gente está trabalhando em eleições, olha só. Então, você vai ter objetivos específicos, porque você está com essa unidade. Aí depois você vai querer estudar a história das eleições, por exemplo, história da democracia no Brasil, quando começou. E aí você vai ter outros objetivos para serem cumpridos.
Pensando nesses objetivos, você vai selecionar os conteúdos. A gente já estava falando dos conteúdos aí, mas é a partir dos objetivos que você tem que você vai selecionar conteúdo. As estratégias vão lidar com aquela habilidade didática de que a gente falou. Isso é, eu penso nos conteúdos, eu penso nos objetivos que eu tenho, eu penso no meu alunado, e aí eu vou pensar nas estratégias, que vão pensar também nos recursos necessários. Porque se eu estiver produzindo material para o sexto ano, os recursos serão bastante diferentes de uma sala de nono ano, por exemplo, né? De uma sala de segundo ano do fundamental. Então, esses recursos vão ter que pensar em todas essas questões. E aí, a avaliação, porque toda atividade tem que ter uma avaliação. E isso eu não estou falando em prova, tá? É a avaliação da atividade. Como é que você vai saber se esse objetivo foi atingido, se esses recursos foram os mais indicados, se as estratégias funcionaram nessa situação? Porque você pode rever o plano, porque o planejamento também ele está sempre em construção. Então, não é porque você fez esse planejamento agora que você necessariamente vai segui-lo até o final. Você pode fazer ajustes, né? E é por isso que vocês vão ver que vocês têm um planejamento da ação de extensão e depois vocês têm um relatório da ação de extensão. Porque às vezes o que vocês planejaram precisou ser modificado para funcionar e isso o relatório de vocês vai mostrar. E aí a gente vai continuar conversando sobre isso. No módulo 2, a gente vai trabalhar com os tipos de materiais, material impresso, material digital, que são as possibilidades de materiais didáticos e paradidáticos que vocês vão produzir, para a gente chegar no módulo 3 e falar sobre ação de extensão de fato. Tá bom? Aí a gente tem, então, como eu tinha falado, trabalhamos com o texto da Tibo e da Páscoa, essa didática com criatividade, é um e-book que está disponível na biblioteca digital da UFMS, que vocês têm aí no cronograma de atividades e também na bibliografia da disciplina. Então, leiam os materiais, acessem as videoaulas, os materiais extras, desenvolvam suas atividades e a gente se vê no módulo 2. Tchau, tchau.